Livro de Gênesis. Capítulo 49. O futuro do povo de Israel. Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se, para que eu lhes anuncie o que vai acontecer a vocês no futuro. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacó, ouçam seu pai Israel. Rubem, você é o meu primogênito, minha força e primeiro fruto de minha virilidade, primeiro na fila e primeiro em poder, impetuoso como as águas. Você não manterá primazia, porque subiu à cama de seu pai e violou o meu leito contra mim. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Não quero assistir a seus conselhos, não participarei de sua assembleia, pois na sua cólera mataram homens, e em seu capricho mutilaram touros. Maldita seja a cólera deles por seu rigor, maldito seu furor por sua dureza. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você colocará a mão sobre a nuca de seus inimigos, e diante de você se prostrarão os filhos de seu pai. Judá é um leãozinho. Você voltou da caçada, meu filho. Agacha-se e deita-se como leão e como leoa. Quem se atreve a desafiá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando do meio de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e os povos lhe obedeçam. Ele amarra seu jumentinho junto à vinha, e o filhote de jumenta perto da videira. Lava sua roupa no vinho e seu manto no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros do que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Zabulon reside à beira-mar, é um porto para os barcos, e sua fronteira chegará até Sidônia. Isacar é um jumento robusto, deitado entre dois muros. Ele viu que o estábulo era bom e que a terra era agradável, baixou o ombro sob a carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julga seu povo, e também as outras tribos de Israel. Dan é uma serpente no caminho, uma víbora no atalho, morde o cavalo nos calcanhares, e o cavaleiro cai para trás. Em tua salvação eu espero, Javé. Gade, os guerrilheiros o atacarão, e ele os atacará pelas costas. Azer, seu pão é abundante e fornece delícias de reis. Neftali a gazela solta que tem crias formosas. José é potro selvagem, potro junto à fonte, burro selvagem junto ao muro. Os arqueiros os irritam, desafiam e atacam. Mas o seu arco fica intacto e seus braços se movem velozes, pelas mãos do poderoso de Jacó, do pastor e pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o socorre, pelo Todo-Poderoso que o abençoa. As bênçãos que descem do céu e as bênçãos do oceano embaixo, bênçãos das mamas e dos seios. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos e às atrações das colinas eternas. Que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Benjamim é um lobo voraz, de manhã devora a presa, e à tarde reparte os despojos. Todos esses formam as 12 tribos de Israel. E tudo isso foi o que disse o pai deles ao abençoá-los. Abençoou cada um com a bênção que convinha. Depois Jacó ordenou a eles: quando eu me reunir com os meus, enterrem-me com os meus pais na gruta do campo de Efron, o Eteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã, que Abraão comprou de Efron, o Eteu, como propriedade sepulcral. Aí foram enterrados Abraão e sua mulher Sara.
Aí também foram enterrados Isaque e sua mulher Rebeca, e aí eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar instruções aos filhos, recolheu os pés na cama, expirou e se reuniu com seus antepassados. Capítulo 50. O Egito não é a terra prometida. José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando. Em seguida, ordenou aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamar seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, que é o tempo que costuma demorar o embalsamamento. Os egípcios guardaram luto por 70 dias. Quando terminou o tempo do luto, José disse aos cortesãos do faraó: se vocês são meus amigos, digam pessoalmente ao faraó: meu pai me fez prestar este juramento: quando eu morrer, enterre-me no túmulo que eu mandei cavar na terra de Canaã. Portanto, deixe-me subir para enterrar meu pai. Depois, eu voltarei. O faraó respondeu: subi e enterre seu pai conforme o juramento que você fez. José subiu para enterrar seu pai e com ele foram todos os oficiais do faraó, os anciãos da corte e todos os dignitários da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Deixaram na terra de Gessém somente as crianças, as ovelhas e os bois. Com José subiram também carros e cavaleiros. Era um cortejo muito importante. Chegando agora em Atade, no outro lado do Jordão, fizeram um funeral grandioso e solene, e José guardou por seu pai um luto de 7 dias. Os cananeus, que habitavam na região, viram o luto em Gor-em-Atade, e comentaram: o funeral dos egípcios é solene. Por isso, deram ao lugar o nome de luto do Egito, lugar esse que está no outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram o que lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o enterraram na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, campo que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, como propriedade sepulcral. Então José voltou ao Egito junto com seus irmãos e todos os que o acompanharam para enterrar seu pai. Vendo que o pai havia morrido, os irmãos de José disseram: e se José guardou rancor contra-nos e quer nos devolver todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: antes de morrer, seu pai expressou esta vontade: digam a José, perdoe seus irmãos o crime e o pecado que cometeram, todo o mal que fizeram a você. Portanto, perdoe o crime dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir o que eles mandaram dizer, José chorou. Então chegaram os irmãos, prostraram-se diante de José e disseram: aqui estamos. Somos seus escravos. José respondeu: não tenho medo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês pretendiam o mal contra mim, mas o projeto de Deus o transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. José os tranquilizou e lhes falou afetuosamente. José viveu no Egito com a família de seu pai, e chegou aos 110 anos. Conheceu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, e os carregou no colo. Por fim, José disse aos irmãos: estou para morrer, mas Deus cuidará de vocês e os fará subir daqui para a terra que ele prometeu,
com juramento, dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus intervir em favor de vocês, leve meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. E eles o embalsamaram e colocaram num sarcófago no Egito. Livro de Gênesis. Notas. A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Foi escrito pelos sacerdotes no tempo do exílio na Babilônia e procura salientar vários pontos. Primeiro, que existe um único Deus vivo e criador. Segundo, que a natureza não é divina, nem está povoada por outras divindades. Terceiro, que o ponto mais alto da criação é a humanidade, homem e mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. E a humanidade é chamada a dominar e a transformar o universo, participando da obra da criação. Quarto, que o ritmo da vida é trabalho e descanso, assim como Deus descansou do trabalho criador, também o homem tem direito ao dia semanal de descanso. Importante notar que a criação toda é marcada pelo selo de Deus, era bom, muito bom. A primeira narrativa da criação apresenta as águas disformes como caos, desordem e a ausência de vida. A segunda narrativa, elaborada no tempo do rei Salomão, se originou entre nômades que viviam no deserto. Para eles, terra seca é a ausência de vida. Por isso imaginam, como o início da criação, a chuva e a possibilidade de o homem encontrar água. A grande bênção inicial é, portanto, a água. Narro a história do Éden, um paraíso na terra, para onde confluem os maiores rios do mundo então conhecido, e onde as árvores e frutos são abundantes. Deus criou a terra para que o homem usufrua dela e por sua vida plena a árvore da vida. A condição única é o homem se subordinar a Deus, obedecer ao seu projeto de vida e fraternidade, e não querer decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal, comer o fruto da árvore do bem e do mal, a fim de não ser causa a espécie alguma de opressão e morte. Salientam duas coisas. Primeiro, que o homem tem domínio sobre a criação dando nome aos animais e, por isso, participa do poder criativo de Deus. Segundo, que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para mandar nele, nem foi tirada dos pés dele para ser sua escrava, mas foi tirada do lado, para ser sua companheira. O texto procura explicar a origem do mal. O centro dessa questão é a pretensão de ser como Deus, usurpando o lugar do Deus verdadeiro para tornar-se autossuficiente, isso é, um falso Deus. A autossuficiência é a mãe de todos os males, que são apenas consequência dela. Deus é o Senhor absoluto, e seu projeto é vida e liberdade para todos, no clima de fraternidade e partilha. Quando o homem se torna autossuficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz o seu próprio projeto, liberdade e vida só para si mesmo. O homem sonha possuir liberdade e vida plena. Porém, na sua autossuficiência, ele produz o contrário, escravidão e morte. As relações de fraternidade transformam-se em relações de poder e opressão. A relação de partilha transforma-se em exploração, esta produz a riqueza de poucos e a pobreza de muitos. Desse modo, as relações ficam distorcidas e quebradas, tanto dos homens entre si como dos homens com a natureza.
nesse clima gerado pelo mal, que tende a se multiplicar, o caminho já não leva para a vida, mas para a morte. Tudo perdido. Não. Diante do mal gerado pelo homem, Deus promete uma descendência que estará comprometida com o projeto de Deus, projeto este que triunfará sobre todo o mal. O Novo Testamento vê nessa descendência o povo comprometido com Jesus Cristo, que é o supremo revelador e realizador do projeto de Deus. O relacionamento entre os irmãos Caim e Abel é o oposto daquilo que Javé espera do relacionamento entre os homens, a fraternidade, em que cada um é protetor do seu próximo. A autossuficiência introduz a rivalidade e a competição nesse relacionamento, a fraternidade é destruída e em vez de proteger, o homem fere e mata o seu próximo. A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é num contexto social. O texto apresenta o desenvolvimento da civilização, com suas bases culturais e tecnológicas. Surge o homem político, o homem artista e o homem artesão. A civilização, porém, nasce de Caim. Autossuficiência e violência se multiplicam cada vez mais, gerando uma sociedade fundada na hostilidade e na competição. Tudo perdido. Não. Surge também o homem religioso, que busca reunir novamente aquilo que o homem autossuficiente divide e separa. Na perspectiva dos antigos, a história é uma sucessão de gerações, de modo que contar a história é contar a história das famílias. Notemos que a geração humana transmite para cada novo ser humano a originalidade com que Deus criou Adão, a imagem e semelhança de Deus. Assim, a salvação se mostra já presente na história. Para o Antigo Testamento, ser feliz é viver bastante, salientando a idade. O texto quer mostrar o seguinte: à medida que o mal cresce, o homem é menos feliz, ou seja, vive menos. A autossuficiência chega à alma e se muda a pretensão. O homem começa a considerar-se um deus ou semideus, projetando uma super-humanidade independente do projeto original de Deus. Vendo sua criação desfigurada, Javé decide exterminá-la. Tudo perdido. Não. A história vai continuar através de Noé, o homem justo. Inspirada nas inundações periódicas dos grandes rios, a narrativa do dilúvio é típica das antigas culturas médio-orientais. Os autores bíblicos a utilizaram, por causa do seu significado simbólico. O dilúvio é uma volta ao caos primitivo. Contudo, qual é o dilúvio que acontece na história? São os acontecimentos catastróficos gerados pela autossuficiência, que chega a formas tão extremadas que produz o caos na natureza e no mundo humano. O texto é repetitivo porque mistura duas tradições, de épocas diferentes, sobre o dilúvio. Mostra-se que o dilúvio significa uma volta ao caos primitivo. Quando a humanidade destrói em si a imagem de Deus, a consequência é a destruição de todo o mundo criado. Através do justo, Deus começa uma nova criação. A nova criação começa com uma oferta a Javé, que não deixa o homem ser dominado pelo caos. Ele promete nunca mais destruir da sua criação. Doravante, ele aceita a ambiguidade humana, que também é responsável pela ambiguidade do mundo e da história. Experimenta-se a graça na estabilidade da ordem natural, não obstante o contínuo pecar do homem. O arco-íris, que aparece depois da chuva,
torna-se o sinal da aliança de Deus com toda a criação. Através dessa aliança, Deus garante a vida para todos. Doravante, qualquer destruição que aparecer na história humana, será devida aos homens, e não a Deus. A narrativa mostra que o pecado continua no mundo. Sem é abençoado, porque dele se formará o povo de Israel. Cão é o antepassado dos cananeus, adversários ferrenhos de Israel. A maldição de Cão foi abusivamente interpretada na história como maldição da raça negra. A lista dos povos é uma espécie de geografia política da época. É colocada aqui para explicar como foi que o mundo se repovoou depois do dilúvio. Mostra ainda que o povo de Israel, que nascerá de Abraão, é um povo eminentemente histórico, inserido no meio das nações, não é um povo mítico, isso é, provindo do mundo dos deuses. O texto apresenta outra explicação para a diversidade de povos e línguas, é um castigo contra a pretensão coletiva que, como a dos antepassados, é uma falta provocada pelo orgulho. Babel lembra certamente Babilônia Senar, a civilização que se tornou o modelo das grandes potências. Babel se apresenta como símbolo da cidade deformada pela autossuficiência, que produz uma estrutura injusta, exploradora e opressora. A reunião dos povos e línguas acontecerá no Pentecostes e na consumação da história. A ambiguidade humana produz uma relação social competitiva, uma cultura ambígua, um processo histórico caótico e uma cidade idolátrica. Daqui para frente, começa uma nova história, voltada para uma relação social justa, para uma cultura verdadeiramente humana, para um processo histórico dirigido para a vida, e uma cidade fundada na justiça e na fraternidade. A história de Abraão está diretamente ligada à história de toda a humanidade. Com ele começa a surgir um embrião de um povo que terá a missão de trazer a bênção de Deus para todas as nações da terra. Esse povo será portador do projeto de Deus. Toda nação que se orientar por esse projeto estará refazendo no homem a imagem e semelhança de Deus, desfigurada pelo pecado. O caminho começa pela fé. Abraão atende um chamado divino e aceita o risco sem restrições. Ele percorre rapidamente a futura terra prometida. Isso mostra que o projeto do qual ele é portador é um projeto histórico, encarnado dentro da ambiguidade e conflitividade humana. O que Deus promete a Abraão? Simplesmente aquilo que qualquer nômade desejava: terra para os rebanhos e filhos para cuidar deles. Em outras palavras, o que Deus promete é exatamente aquilo a que o homem aspira para responder às suas necessidades vitais. E hoje, quais são as supremas necessidades do homem? Por trás das necessidades estão as aspirações e, dentro destas, a promessa de Deus. O texto é uma antivisão da escravidão no Egito e do Êxodo. Sarai, com a mudez feminina dentro do mundo patriarcal, é símbolo do povo oprimido que clama por libertação. Ló escolhe a região onde estão localizadas cidades-estado como Sodoma e Gomorra. Assim ele entra no âmbito de uma estrutura que se sustenta graças à exploração e opressão do povo. Abraão, ao invés, fica aberto para uma história nova, fundada unicamente na promessa e no projeto de Javé. Não tomando a dianteira para escolher a sua parte, mais uma vez Abraão entrega-se a Deus na fé, para que este lhe aponte o caminho. Javé prometera uma terra a Abraão.
Na campanha contra os 4 reis, Abrão é forçado a percorrer a Palestina de norte a sul e de leste a oeste, conforme lhe ordenara Javé. Essa é a terra que Javé reserva para o seu povo, e que será conquistada no tempo de Davi. O texto, fazendo de Abrão um guerreiro, quer salientar que a terra prometida é dom de Deus, o qual não dispensa a participação do homem. O povo terá que lutar para conquistá-la. Deus concede o seu dom, mas o homem só recebe quando se esforça para conquistá-lo. Compreendemos melhor o texto se vemos em Abrão a figura do rei Davi. Após conquistar todo o território, Davi fez aliança com a dinastia sacerdotal que governava Jerusalém e Salém. Ele tornou Jerusalém centro político e religioso do povo. Mas quem continuou a fazer o serviço religioso foi a descendência dos sacerdotes sadocitas, a qual lembra o nome de Melquisedeque. O acordo entre Abrão e o rei de Sodoma faz pensar num poder político que não está interessado em oprimir o povo ou juntar riquezas. Aceitando apenas a parte que cabe a seus companheiros, Abrão dá um exemplo de justiça, a cada um que cada um precisa. Deus promete e o homem aspira. Mas nada ainda acontece. Deus desafia novamente Abrão com a promessa, e este acredita e confia. A justiça do homem consiste numa entrega confiante ao Deus que garante cumprir o que promete, quando ainda nada pode ser verificado. Abraão pede um sinal. E como sinal, além da criação e da aliança com Noé, temos aqui a terceira grande aliança. Ora, a aliança era um acordo em que ambos os contraentes se empenhavam entre si. Era concluída com um rito, no qual os contraentes passavam entre animais divididos. Quem violasse a aliança teria a mesma sorte que esses animais. Notemos que somente Javé passa entre os animais. A aliança com Abrão é um empenho exclusivo de Deus. Só Deus pode realizar aquilo que prometeu. O esquema do Êxodo é fortemente representado no texto. Deus faz Abrão sair de Ur para dar-lhe a terra. Da mesma forma, os descendentes de Abrão serão escravos no Egito e Deus os fará sair daí para lhes dar a terra. No Antigo Oriente, uma legislação permitia que a esposa estéril cedesse ao marido uma escrava para a procriação. O filho nascido da escrava era reconhecido como legítimo. Recorrendo a esse artifício legal, Abraão está querendo facilitar a realização da promessa. Mas não é isso que Deus quer. Ismael, filho da escrava, é abençoado, mas não é através dele que Javé realizará a promessa. Deus faz um grande projeto para o homem. Contudo, muitas vezes, o homem acha impossível realizá-lo, e recorre a subterfúgios, traindo o desafio contido na promessa, e que está dentro da aspiração humana. A mudança do nome indica um compromisso com Deus para realizar uma missão. A circuncisão é um rito que indica a pertença ao povo com o qual Deus faz aliança. Esse rito, como o batismo, supõe um compromisso de viver conforme Deus quer. Notemos que tanto os livres como os escravos são circuncidados. O povo de Deus nasce aberto para todos, e diante de Deus são todos iguais. É um convite para que os homens também realizem essa igualdade entre si. As pessoas devem estar abertas a situações corriqueiras, pois é através delas que Deus se manifesta para fazer o seu dom.
O dom que Deus promete muitas vezes parece impossível e até mesmo sem cabimento para os homens. Contudo, é através da impossibilidade dos homens que Deus torna possível a realização do seu projeto. Do povo da aliança, Deus espera a prática da justiça e do direito, que realizam o projeto de Deus. Esse projeto provoca a destruição da cidade injusta. A intercessão de Abraão mostra que o justo se compadece do povo da cidade. Mas o texto levanta perguntas: quantos justos são necessários para que uma cidade não seja destruída pela injustiça? Até onde Deus está disposto a agir com misericórdia? O texto não responde. O Novo Testamento mostra que Deus, na sua misericórdia, está disposto a salvar não só uma cidade, mas a humanidade toda, e por causa de um só justo, Jesus Cristo. Esta história procura explicar a destruição de duas cidades vizinhas ao Mar Morto. Sobressai aqui a justiça de Deus, que ouve o clamor dos oprimidos. Sodoma e Gomorra se tornarão o símbolo da corrupção e da injustiça. Ló é salvo porque observou a lei da hospitalidade, uma das mais importantes no mundo oriental. O episódio explica a origem dos Moabitas e dos Amonitas, povos vizinhos inimigos de Israel, lembrados aqui como fruto das cidades condenadas. O gesto das filhas de Ló é motivado pelo desejo profundo de perpetuar a vida. O texto procura também justificar a atitude de Abraão. O nascimento do filho da promessa é um desafio à natureza e à compreensão humana. Para Deus nada é impossível. Enquanto a mãe Agar se coloca à distância para não ouvir os gritos do filho prestes a morrer, Deus ouve esse grito e se apresenta para salvar. Trata-se do filho de uma escrava. Deus está aberto para ouvir os clamores de todos os povos, e encaminhá-los para a vida. O texto quer explicar o significado do nome Bersabeia, poço do juramento ou poço das 7 ovelhas. E, provavelmente, é uma justificativa posterior da posse desse território pelos israelitas. Deus tira todas as seguranças de Abraão, para lhe fazer sua promessa e entregar-lhe seu dom. Muitos obstáculos parecem tornar impossível a realização desse dom e promessa: a velhice, esterilidade. Quando a promessa começa a cumprir-se com o nascimento de Isaque, Abraão poderia acomodar-se e perder de vista o grande projeto, para o qual Deus o chamará. Por isso, Deus lhe pede um novo ato de fé que confirme sua obediência. Deus não promete nova segurança para o homem se acomodar. Pelo contrário, desafia o homem a estar sempre alerta, a fim de relacionar-se com Deus e criar uma nova história. Só assim o projeto de Deus não será confundido com as limitações dos projetos humanos. Esta lista genealógica começa a preparar a história de Isaque e Jacó, e introduz as histórias do casamento dos dois. Era costume dos antigos que os matrimônios fossem realizados entre jovens de clãs aparentados. O texto ressalta que a promessa da terra começa a tornar-se realidade. Ao comprar o terreno de Macpela, Abraão tem pelo menos um lugar para enterrar seus mortos. É o primeiro pedaço de chão dos antepassados de Israel na terra de Canaã. Deus continua a providenciar a realização da promessa. Passo importante é o casamento de Isaque, do qual nascerão os futuros descendentes. Note-se que a esposa adequada é reconhecida pela generosidade.
Estes versículos formam um apêndice à história de Abraão. O autor bíblico quer mostrar que o patriarca, além de beneficiário do promessa, é também ponto de partida para a formação de outros povos. A notícia da morte de Abraão encerra a história desse patriarca com novo toque de vida. Morrer idoso é sinal de uma vida plena e de cumprimento da bênção de Deus. Jamais querida por Deus, a morte precoce é fruto da ação perversa dos homens. Além de iniciar a história dos filhos da promessa Isaque e Jacó, o autor bíblico fala de Ismael, filho de Agar, que também formou um grande povo, os ismaelitas, dos quais descendem os árabes. A luta dos filhos no ventre materno mostra a futura inimizade entre dois povos irmãos, os edomitas, descendentes de Esaú, e os israelitas, descendentes de Jacó. O direito de primogenitura assegurava ao filho mais velho a autoridade patriarcal sobre os outros irmãos, e também a parte maior na herança. O relato destaca a estupidez de Esaú, que troca seus direitos por um prato de lentilhas. Essa atitude fez pensar em muitas pessoas que vendem seus direitos e até mesmo a própria liberdade a troco de banana. A briga por causa dos poços é, na verdade, uma luta para a ocupação da terra. A promessa feita a Abraão passa para Isaque e, em meio aos conflitos, pouco a pouco vai se tornando realidade. Jacó, antes se aproveitou da fome do irmão para lhe tirar o direito de primogenitura. Agora, para roubar a bênção patriarcal, ele se une à esperteza da mãe e aproveita a cegueira do pai. O texto está preocupado em mostrar a supremacia de Israel, povo descendente de Jacó, sobre Edom, povo descendente de Esaú. Jacó e Rebeca fizeram uma trapaça, enganando Esaú e Isaque. Agora, pagam por isso, Jacó tem que fugir para uma terra distante e Rebeca nunca mais verá seu filho querido. O episódio mostra a essência da religião. Religião é a relação misteriosa entre Deus e o homem. Embora transcendente e infinitamente santo, Deus está sempre em relação viva com as suas criaturas escada, anjos. Nessa relação, o homem é incapaz de tomar a iniciativa. O máximo a que pode chegar é entregar-se sono, para que Deus se manifeste gratuitamente sonho, e revele o projeto que ele vai realizar na vida do homem. Toda e qualquer vida humana que esteja aberta e disponível, torna-se um santuário Betel igual casa de Deus, onde Deus se manifesta, criando vida e história. Jacó agora paga as fraudes passadas, sofrendo as espertezas do tio. Jacó teve 12 filhos de Nasserá, substituída por Benjamim. Todos serão assumidos como antepassados das 12 tribos que formarão o povo de Israel. O nome de cada filho está ligado à rivalidade entre as mães, vista aqui como o drama no qual o próprio Deus toma parte. Labão explorou durante muito tempo o trabalho de Jacó. Agora lhe propõe trabalho em troca de salário. Jacó recusa e, com muito tino, faz uma proposta aparentemente mais modesta, que o tornará proprietário dos animais que têm cura normal. Para entendermos melhor a proposta de Jacó, nos lembremos de que no Oriente os carneiros são geralmente brancos, e as cabras são pretas. Mais uma vez Labão engana Jacó. Jacó, porém, usa um expediente para multiplicar os animais de cura normal, compensando a contínua exploração exercida pelo tio. Após 6 anos nessa luta,
Jacó volta para sua terra. O texto mostra que o povo explorado tem todo o direito de se defender e de se organizar contra o explorador, a fim de ter meios para viver com dignidade. Labão não se conforma com o fato de Jacó ganhar independência econômica e poder assim escapar de suas mãos. Entretanto, diante da firmeza de Jacó, ele procura desculpas para o manter sob seu domínio o roubo dos ídolos domésticos. Não conseguindo provar nada, por causa da esperteza de Raquel, agora só lhe resta uma solução para manter Jacó dependente, uma aliança. Jacó, porém, ele de igual para igual e não como submisso, estabelece um marco que indica uma conquista e limite de fronteiras. Através da visão de Labão, o autor bíblico mostra que Deus protege o povo explorado, para que possa permanecer firme em suas reivindicações. Entra-se numa igualdade de condições diante do explorador e exige os próprios direitos, ganhando independência econômica e política. A promessa de ter descendência e terra vai se realizando através da proteção divina e da luta contínua do homem dentro dos conflitos. Jacó sente-se culpado, depois de ser explorado por 20 anos, percebe melhor a trapaça que fizera contra o irmão. Tem medo e toma providências para que Esaú receba bem. Na tensão frente ao encontro com o irmão, Jacó fica sozinho, à noite. Desencadeia-se uma luta misteriosa com um desconhecido, que é o próprio Deus. Jacó luta a noite toda, porque deseja a bênção que preserve sua pessoa e seus bens. Antes de abençoá-lo, o desconhecido lhe dá o nome de Israel, que será o nome do povo da promessa. A bênção não terá em vista pretensões pessoais, mas a formação de um povo. O desconhecido, porém, não revela o próprio nome. Jacó não poderá manipular a Deus, como fez com o pai e o irmão. De Jacó nascerá um povo, este vai ter como missão realizar o projeto de Deus, e jamais poderá trapacear esse projeto sem sofrer sérias consequências. No decorrer da vida, o homem acaba tendo um encontro decisivo com Deus. No centro desse encontro há uma luta tenaz, em que o homem acaba reduzido ferido, nas suas pretensões egocêntricas. Mas, ao mesmo tempo, descobre o destino novo nome que Deus lhe prepara na história. O encontro com o irmão é constrangedor para Jacó. Consciente de sua própria culpa, ele procura se desvencilhar o quanto antes do irmão, mas recebe uma lição de generosidade, hospitalidade e fraternidade. Na casa de Labão, Jacó precisou usar as mesmas armas do explorador para se libertar. Na luta misteriosa com Deus, ele aprendeu o próprio limite e que não se pode manipular a Deus. E no encontro com Esaú, recebe uma lição de fraternidade. Nesta narrativa se ajuntam várias redações difíceis de separar. Provavelmente, o texto reflete o difícil assentamento de grupos patriarcais na terra de Canaã antes do êxodo e o agitado relacionamento entre clãs de pastores e os habitantes das cidades, tanto do ponto de vista das uniões matrimoniais como das relações políticas. Aqui já transparece aquilo que vai ser uma constante na época da instalação após o êxodo. Um conflito sociocultural entre israelitas e cananeus. O tom da narrativa é profundamente religioso, o próprio deslocamento de Jacó é descrito como se fosse uma procissão ou romaria e termina com uma teofania, isso é, manifestação de Deus.
quer salientar um dos lugares de culto para Israel, o futuro santuário de Betel, que se tornou o centro religioso das tribos do norte, quando estas se separaram do reino do sul, após a morte de Salomão. O texto salienta que o Deus adorado em Betel é o mesmo Deus dos pais, o Deus da promessa. Este resumo encerra a história de Isaque, narrando a sua morte e sepultamento. Ao mesmo tempo, introduz a história dos filhos de Jacó, contando o nascimento de Benjamim, que vem completar a lista dos 12 filhos, antepassados das 12 tribos de Israel. O texto bíblico conserva a genealogia de Esaú, pormenorizando pessoas e locais. A intenção é salientar que o povo edomita é irmão de Israel, devendo por isso haver entre ambos uma relação de fraternidade. A história de José se abre num clima dramático, preferido pelo pai e odiado pelos irmãos. Descortina-se diante dele um futuro importante, apresentado em sonhos. O final da história apresentará José como instrumento de Deus para salvar a própria família. Como no caso de Caim, inveja e ódio fazem que os irmãos projetem a morte de José. Sendo primogênito, Rúben se sente responsável e procura salvar José. Os fatos, porém, se precipitam e todos pensam que José morreu. Agora é a vez de Jacó pagar as tramas que havia feito contra seu irmão Esaú e seu pai Isaque. Embora estrangeira como Ruth, Tamar foi incorporada ao povo de Israel e, através de seu filho Farés, tornou-se antepassada do rei Davi. Ela também fará parte da genealogia de Jesus. O texto mostra como funcionava a lei do levirato. Quando o marido morria sem deixar filhos, seu irmão era obrigado por lei a se unir com a viúva, e o filho que nascesse seria considerado como filho do irmão morto. Essa lei visava conservar a herança no âmbito da família. Ou não é condenado por violar essa lei. José vai descendo aos limites do sub-humano, de pessoa livre, se torna escravo, e de escravo torna-se prisioneiro. Contudo, de forma misteriosa e incompreensível para o homem, salienta-se 4 vezes que Javé estava com José. Sem saber, qualquer pessoa pode estar sendo instrumento de Deus e, através dela, Deus espalha suas bênçãos para todos os que a cercam. Para os antigos, o sonho era um modo com que Deus se manifestava ao homem e lhe revelava o futuro. O significado do sonho, porém, só podia ser interpretado por Deus. Mostrando que José é capaz de interpretar os sonhos, o texto salienta que ele sabe discernir a ação de Deus na história, isso é, sabe ler o que Deus está para realizar. Começa a ascensão de José. Além do seu discernimento para interpretar a ação de Deus, ele demonstra também o tino administrativo que salvará da fome o país. José é sábio, tem capacidade de discernir a ação de Deus e agir de acordo, pois a providência de Deus não dispensa o homem de analisar as situações e tomar atitudes adequadas. Por sua previdência e tino administrativo, José se torna vice-rei do Egito e, graças a ele, é contida a situação de fome do povo. Seus filhos Manassés e Efraim formarão 2 tribos em Israel, que juntas formam a casa de José. Os sonhos de José se concretizam. Seus irmãos se prostram diante dele. José os trata com severidade para verificar o arrependimento deles, e os submete a uma série de provas.
O que ele quer saber é se os irmãos se modificaram, e se são capazes de agir com verdadeira fraternidade. Simeão foi escolhido por ser o segundo filho, pois José fica sabendo que Rubem, o mais velho, não era culpado. Como José, Benjamim era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Será que os irmãos odeiam Benjamim como odiavam a José? O teste de fraternidade a que José submete os irmãos começa a surtir efeito. Judá se responsabiliza por Benjamim. A boa acolhida de José causa espanto nos irmãos e prepara o ponto máximo do encontro. Judá, que tinha sugerido vender José como escravo e fizer o pai sofrer, agora está disposto a se tornar escravo para que seu irmão Benjamim, preferido do pai, possa voltar para casa. Dessa forma, Judá redime a falta que cometera no passado contra a fraternidade. Até agora o tratamento entre José e os irmãos era de um senhor para com os servos. Ao ver que os irmãos se transformaram, José se declara: eu sou o José, irmão de vocês. E o clima se torna fraterno. As palavras de José mostram o ponto de vista da fé sobre os acontecimentos. Deus cede através dos homens e das situações para realizar seu projeto de vida. Muitas vezes não compreendemos os acontecimentos e situações porque não somos capazes de descobrir o que Deus quer com eles. Caminhamos no escuro e precisamos acreditar que Deus vai realizando o seu projeto através da nossa própria incompreensão. Só no fim compreenderemos que Deus estava junto conosco durante todo o tempo, encaminhando nossa história para a liberdade e a vida. Em seu final, o livro do Gênesis começa a preparar o acontecimento do Êxodo. De fato, em Bersabé, Deus anuncia a Jacó: eu descerei com você ao Egito e o farei voltar de lá. A região de Gêsen fica no nordeste do Egito, e daí sairá futuramente o grupo que formará o núcleo central do povo da aliança. A narrativa da política agrária de José foi escrita na corte de Salomão, e tinha dupla finalidade: educar os funcionários da corte e justificar a política do rei. Salomão adotou o sistema político-econômico do Egito, instituindo os trabalhos forçados e o imposto em dinheiro e gêneros. O autor procura justificar o sistema adotado por Salomão, mostrando que o sistema foi criado por um hebreu. O texto é uma combinação de tradições para explicar várias coisas, projetando-as no passado para apresentá-las como disposições de Jacó, porque Manassés e Efraim, filhos de José, se tornaram antepassados de duas tribos. Porque essas tribos prosperaram. Porque a tribo de Efraim superou a tribo de Manassés. Estas previsões atribuídas a Jacó refletem evidentemente um período posterior, quando o povo de Israel já estava organizado em tribos dentro da terra de Canaã. Portanto, espelham uma situação depois do Êxodo. De um lado, mostram as dificuldades que as tribos tiveram de enfrentar quando instaladas em Canaã. Por exemplo, Isacar teve de lutar dentro do sistema de trabalhos forçados das cidades-estado canaanês. Dan precisou enfrentar exércitos montados. Gad deparou com uma estratégia guerrilheira. Efraim e Manassés José lutaram contra exércitos de elite que usavam arcos. De outro lado, o texto mostra a sorte de cada tribo, buscando explicações passadas, nem sempre muito claras. Rubem e Simeão desapareceram como tribo. Levi não possui nenhum território para si.
Judá, aos poucos, foi ganhando importância, até que se tornou, com Davi, a tribo principal na época do Reino Unido. Zabulon foi trabalhar na marinha. Outras informações do texto são obscuras. O último capítulo retoma o ambiente familiar que predominou na história de José, mas sem o mesmo tom dramático. Depois de narrar o funeral de Jacó, retoma o tema teológico que conduziu toda a história de José. Deus seja dentro dos acontecimentos, e só aqueles que enxergam isso poderão transformar a relação escravo-patrão em relações de fraternidade. Dentro desse discernimento e clima, Deus formará um povo numeroso que, escravizado, será por fim libertado para organizar uma sociedade onde haja liberdade e vida.